pessoal. Sou Roberta Coutinho, conselheira do PIP, Prêmio Impactos Positivos, pelo segundo ano consecutivo. É um grande prazer ter aqui comigo hoje Túlio Notini. Túlio, ele é diretor executivo da área de corporate da Yunus Negócios Sociais. Acho que ele vai falar um pouquinho mais sobre a Yunus para a gente já já. Mas é um grande prazer ter ele aqui, porque um dos grandes objetivos do prêmio é justamente essa troca de saberes. Além da gente dar visibilidade para os negócios, a gente quer fomentar o ecossistema, fomentar a educação dentro desse ecossistema de impacto. E para isso, o nosso tema hoje aqui é inovação social corporativa. Como é que as grandes empresas, grandes organizações podem se conectar aos negócios de impacto de uma forma estratégica? Então, Túlio, muito prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Túlio, conheço já de longa data, né? Porque além de eu ser conselheira do prêmio, eu sou mentora da Yunus também. Então, Túlio, conta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Yunus, me conta o que a Yunus faz e já emenda para mim, por favor, assim, né? Como é que você define inovação social corporativa? É um prazer estar aqui com você, Roberto, em mais uma conversa, além de uma profissional que eu admiro muito, tem se tornado uma grande amiga também, então para mim é um prazer estar aqui. Parabenizo também o Prêmio Impactos Positivos, uma referência no mercado e mais uma iniciativa que se junta a tantas e que todas são muito necessárias para a gente fazer o ecossistema evoluir, né? Aí nos negócios sociais é uma dessas importantes peças desse ecossistema. A gente existe desde 2011 globalmente e desde 2013 aqui no Brasil. E a gente nasce com a missão de usar o poder dos negócios para combater a pobreza e as crises e a crise climática. As crises climáticas, né? São várias. E a gente faz isso hoje, atualmente, de duas maneiras. A gente trabalha com uma área de investimentos, então a gente continuamente, né, a evolução do nosso apoio ao empreendedor social é apoiar eles financeiramente através de um capital paciente, através de um capital competitivo para esse negócio, que é mais que tem suas particularidades, portanto precisa de um entendimento dessas necessidades e além disso um apoio não financeiro, que é tão importante quanto o apoio financeiro. E aí, com esse pensamento, a gente vai definindo mecanismos de investimento adequados, seja um fundo, seja um fundo próprio, a gente tem plataformas de investimento coletivo para permitir que esse fluxo financeiro chegue até o empreendedor que precisa fazer com que o seu negócio cresça e fazendo o negócio crescer, o impacto que ele cria cresce. Do outro lado, eu tenho a área de corporate, a área de inovação corporativa, que eu já dou o gancho para explicar o que é, mas é a nossa área que trabalha com grandes empresas. Então, considerando que a nossa missão é usar o poder dos negócios para combater né, as desigualdades, a pobreza, a gente começou a se questionar que as grandes empresas não poderiam estar fora dessa conversa. Então, se não adianta somente a gente trabalhar com negócios pequenos, médios e até alguns já grandes, para fazer com que esses novos modelos de negócio se provem, cresçam e contaminem outros negócios a surgir, mas a gente precisava também de trabalhar com as grandes empresas, porque são elas também grandes motores da economia e, portanto, grandes espaços para inovar e criar impacto social e trazer isso de forma escalável. Eles têm né, investimento, pessoas, rede, presença, capilaridade. Então, começamos a pensar que eles precisavam estar nessa conversa. E aí a gente começa a trabalhar com o que hoje a gente chama de inovação social corporativa. Ela é uma inovação social porque ela pensa, ela usa a inovação para criar impacto social, mas ela se dá dentro do ambiente corporativo. Se eu olho de dentro da empresa, é pensar que a empresa vai criar seus processos de inovação, mas dessa vez conectado com um problema social ou com alguma questão da sua própria cadeia e, portanto, ela vai inovar para resolver aquilo, para criar impacto. E assim, né, a gente começa a falar de destravar valor para todos os seus stakeholders, então a gente está falando né, dessa vinda do capitalismo de stakeholder, né, fortalecimento, e ganha relevância de uma maneira que até então talvez ela não tenha conseguido. Então, isso é importante também para o posicionamento da marca, da empresa, para os resultados financeiros, para engajamento de colaboradores. Então, hoje, trabalhar com inovação social corporativa, empregá-la no seu processo de inovação tradicional, é um fator de
que permite que essas empresas cheguem no futuro, né? Continuem relevantes, continuem atuantes. E super importante é atrelar justamente essa inovação social dentro da própria estratégia ESG da empresa, né? Também do seu core business, fazer isso de uma forma muito orgânica e muito transversal. Isso é super, super importante. Agora, conta pra gente um pouquinho, Túlio, como que isso é possível? Assim, dentro da sua experiência, dentro da experiência do que vocês fazem dentro da Yunus, como é que isso é possível? Quais são as possibilidades que se abrem hoje para que uma empresa que deseja é, inovar, né, fazer essa inovação social corporativa, como é que ela pode fazer? Quais são as possibilidades que tem hoje na mesa? Claro, claro. Então, tem alguns caminhos possíveis, mas a gente tem dois que eu gosto de falar que ajuda a exemplificar mais fácil. Então, a gente tem um caminho que é a inovação de dentro para fora. Então, são os desafios da empresa. A empresa tem desafios de logística, de cadeia, de pessoal, de infraestrutura. E como que ela pode resolver esses desafios, mas criando impacto social? Então, a gente está aqui dentro falando, por exemplo, estratégias de procurement ou estratégias de inovação aberta. Então, esses são dois caminhos que a empresa, por exemplo, tem um desafio que eu gostaria de comprar de novos negócios para me ajudar nas questões de circularidade ou nas questões de geração de resíduos nas minhas fábricas. Eu posso já pensar que eu vou trazer, ou que trabalhe, por exemplo, inclusão de mão de obra vulnerável. Posso pensar que ele vai contratar esse serviço, comprar esse serviço através de uma estratégia de procurement de impacto e conectar eles dentro da sua. Né? É um desafio de negócio, um desafio que está ali, mas ela já resolve criando impacto social. Dentro desse mesmo pensamento, a gente tem todas as estratégias de inovação aberta. Então, é quando a empresa tem um desafio de negócio, por exemplo, eu preciso, a gente tem exemplos clássicos, melhoria da questão de acesso de eficiência de uso de água nas fábricas. Será que eu consigo fazer parceria com negócios do mercado também para criar soluções para mim e criar essas soluções de negócio internamente? Eu tenho uma questão, por exemplo, de logística. Eu quero criar uma distribuição de last mile mais inclusiva. Será que eu já não posso criar uma inovação, uma parceria com quem está no mercado? E a outra é que a gente fala de fora para dentro. Então, assim, a empresa vê os problemas sociais, ela se conecta e fala, pô, faz sentido para mim se conectar por motivos de posicionamento, por motivos que esse problema me é caro, porque eu quero criar um conhecimento, uma liderança dentro desse tema. Então, aí, por exemplo, o caso da Ambev, né? A água, o caso de acesso à água. Quero trabalhar com a água. Então, eu pensei um produto, um serviço de impacto conectado para me conectar com a questão da água. A gente tem o case clássico da Yunus, que é o Grameen Danone, que olha para a questão de desnutrição infantil em Bangladesh e pensa como que ela, uma empresa de alimentos, poderia criar um produto para resolver um problema com o qual ela se conectou. Então, tem esses caminhos. Aí os pilares que ficam são criação de produtos ou serviços, como o caso da Ambev, da Danone, o procurement, quando você conecta e compra de negócios, e todo o processo de inovação aberta, sejam aceleradoras, e hubs, a gente tem falado muito de hubs, que são soluções mais ecossistêmicas e mais perenes do que as aceleradoras. Legal, você falou até do Grameen Danone. Eu até queria explorar um pouquinho esse case específico, porque eu acho ele fantástico. Porque ele não só ajuda a uma questão social em Bangladesh, mas ele também traz para dentro da Danone uma inovação fantástica que apoia, inclusive, uma nova unidade de negócio. Né? Conta um pouquinho para a gente mais desse case, Túlio, por favor. Perfeito. O Grameen Danone é uma joint venture entre o Grameen, que é da família Unus, né, e a Danone em Bangladesh, e ele nasce com justamente esse incômodo, esse estímulo, né? Então, existe uma questão tremenda de desnutrição infantil e fome oculta em Bangladesh, e né, e a Danone era reconhecida, isso foi em 2006, ainda é reconhecida como uma empresa de alimentos e que de alimentos saudáveis. Então, como que ela poderia resolver? Então, ela vai para esse processo de inovação, ela vai entendendo todo o contexto, o problema,
o contexto também de negócios lá não é o mesmo, eles não estavam lá, então como que eles podem produzir um iogurte ali que tenha esse, que seja fortificado para exatamente as necessidades daquela criança. Então eles começam a descentralizar, porque é um país muito rural, então as fábricas são descentralizadas, as fábricas são pequenas, eles, para poder permitir que o leite, que deveria caminhar longos períodos, a produção ficasse perto das mini fábricas, então eles começam a produzir de uma maneira diferente, eles pensam a distribuição de uma maneira diferente, então a venda ela começa como door to door, né? Mulheres que chamam Shakti Ladies, que são as mulheres que vendiam esses iogurtes nessas comunidades rurais, porque eles tinham que ter capilaridade, e eles recrutam essas mulheres que já estavam também em condições de vulnerabilidade, empregam, e elas são responsáveis por fazer essa venda. Por que isso é importante? Justamente, eu preciso de entender porque o produto tem que chegar. Se eu crio uma inovação social, tanto para o negócio de impacto, né, que a gente depois eu posso até contar um pouco, conceituar, mas quando a gente fala de negócios que têm função de impacto, o impacto tem que sustentar, mas o negócio também. Então não adianta se criar o iogurte se o iogurte não é vendido e se ele não tem o preço adequado, porque quem está comprando é da base da Exato. Tem pirâmide. que ter preço Então, assim, é Desculpa outro te cortar, pulo de. Túlio, tem que ter preço adequado. Desculpa te Oi? cortar, mas tem que ter preço adequado para a base da Nada. pirâmide, mas tem que ser sustentável enquanto Super. negócio. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Tem que Proposta de ter proposta de valor. valor consistente. Justamente. Então, você imagina que um negócio de um país desafiador, com todas essas questões geográficas, territoriais, sociais, e ainda deveria responder um preço que caberia. Então, para se chegar no produto e ele ser bem sucedido, o pulo de inovação aqui é enorme. Então, assim, o espaço de criação ela é muito maior. Tem que ter uma paciência para entender, pilotar, voltar. Envolvendo diversas E aí, áreas da empresa, essa é né? a inovação. Desculpa, te cortei, mas envolvendo Sem diversas áreas dúvida. da empresa. Não, que isso. Logística, Sem dúvida. produto. Só nisso que eu falei já, o PNL aí, o logística, distribuição, R&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, para chegar no produto que está aí já há mais de 10 anos e funcionando e tendo os resultados em tirar crianças dessa desnutrição infantil. O que é importante que eu contaria aqui também, Hobbs, é que o processo de criar isso, o que aconteceu com a Danone, o processo de transformação que se iniciou ali, né? Então, hoje ela é uma empresa B e uma das maiores empresas B do mundo, mas o processo dela de transformação foi ali, foi continuamente entendendo como que ela se conecta com o problema, como que o problema é oportunidade de negócio, é oportunidade de posicionamento, é oportunidade de se conectar com públicos que ela não se conectava, né? Logo depois, uns 2, 3 anos dessa iniciativa, eles lançaram o Danone Communities, que é um fundo global de investimento em negócios de impacto, para investir em negócios estratégicos para a companhia. Então, são negócios de impacto em pilares estratégicos. Não é nada tipo, vou investir em educação completamente fora do que eles têm de pilar, mas é agricultura regenerativa, circularidade de embalagens, inclusão de produtiva. Então, assim, foi alinhando, foi crescendo, isso foi contaminando a empresa e hoje ela tem essa referência. Perfeito. E olhando sempre para o core business da empresa, né? O que ela sabe fazer, o que ela sabe fazer melhor, qual é a sua proposta de valor em si, né? Quer dizer, uma indústria alimentícia, então ela está buscando um alimento nutritivo. Então, assim, esse case eu acho fantástico, eu acho muito legal você ter trazido ele, porque eu acho fantástico, que realmente mostra como isso a gente pode gerar grande impacto social positivo e ao mesmo tempo tendo sustentabilidade, né, daquele produto, daquele negócio, sustentabilidade financeira, né, daquele produto, daquele negócio. Túlio, como é que a Yunus ajuda nisso tudo aí? Se alguém hoje, uma grande empresa, quiser fazer uma inovação social corporativa, ligar para a Yunus, enfim, como é que a Yunus apoia nesse processo? Maravilha. Bom, a gente nasceu para apoiar negócios de impacto, né? E negócios de impacto são esses, como eu falei, que nascem para criar impacto social, mas bebem do modelo de negócio. A gente apoia, então, esses empreendedores, então a gente continua esse trabalho através, como eu falei, da nossa área de investimento e também da área de corporate, porque a gente também acaba fazendo essas conexões e também mudando o fluxo financeiro das empresas para esses negócios.
Como que a gente trabalha hoje com grandes empresas? É o modelo de consultoria especializada. Então a gente acabou se especializando muito nesta conexão entre esses dois mundos. Então a gente senta com as empresas, na evento a gente fala, ó, a gente tem esse desafio, ou a gente quer fazer, mas a gente não sabe exatamente o quê. Vamos sentar junto, a gente vai entender a empresa. Então a gente tem que entender, não é a área de sustentabilidade, não é a área de ESG. É a empresa, é o negócio, onde ela tem potências, onde ela tem riquezas, expertises, habilidades, parcerias, tudo. Onde ela está hoje em termos de negócio, onde ela quer chegar. E a gente também olha para o mercado, e no mercado, para a gente, é o problema social. Que problemas sociais podem se conectar com essa empresa? Onde tem espaço para ela contribuir? E onde ela também cria valor para a sua rede? E aí, nessa combinação, a gente vai entendendo esses caminhos que eu contei. Qual que é a melhor jornada? Qual que é a melhor metodologia? E se não existe no nosso, digamos, na nossa prateleira, e eu acho que a Yunus não se contenta com é importante, mas não se contenta com os produtos de prateleira, porque os problemas não param de evoluir, eles não param de se mostrar de maneiras diferentes, e ao mesmo tempo as empresas também estão aprendendo nesse contexto. Então, às vezes chega uma coisa nova e fala, cara, não, peraí, vamos sentar, vamos pensar juntos. A nossa construção de valor com o cliente, com o parceiro, ela é sempre uma co-construção. Será que vai funcionar? Porque se não parar de pé lá dentro, não adianta, não adianta Yunus. Então a gente vai sempre nessa co-construção do que é essa jornada para a gente falar, não, é isso mesmo, então vamos. É esse o nosso modelo. Temos as nossas redes sociais, a gente pode conversar por lá ou entrar em contato por lá, que eu vou ter prazer em conversar com mais pessoas. Então, gente, só lembrando, tá, que a plataforma está aberta para as inscrições dos negócios até o dia 10 de agosto. Se inscreva lá. Se você é um negócio de impacto, se inscreva lá. E se você é uma grande empresa que busca, enfim, causar impacto positivo, dá uma olhadinha nessa nossa vitrine. A gente tem vários negócios super importantes, super interessantes, já inscritos lá, e eles ficam super visíveis para você conhecer, tá bom? Muito obrigada, Túlio, novamente. Um grande abraço a todos. Obrigado por você. Tchau, tchau.